Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu estou gravando esse vídeo hoje porque infelizmente eu não vou conseguir ministrar aula no nosso tempo do dia de hoje. Como vocês sabem, eu sou aluno também do meu doutorado, eu faço doutorado em Direito Constitucional pela FADISP, lá em São Paulo. E nesse período, no dia de hoje especificamente, eu tenho que apresentar um seminário sobre o princípio da presunção de inocência e dúvida pro réu para o professor Luiz Regis Prado. Acredito que vocês conheçam ele da área de direito penal. Em virtude disso, como vai ter um conflito de horário, eu falei com a coordenação e a coordenação me autorizou que eu passasse esse vídeo para vocês explicando a aula e caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou estar aqui à disposição posteriormente para satisfazer alguma dúvida, eventual dúvida que se permanecer. E na próxima aula a gente consegue ainda fazer um resumo dessa aula de hoje, caso seja ainda necessário, se alguém não tenha visto. E de qualquer forma vai ser uma questão proveitosa, porque a aula vai estar disponível para vocês para assistirem quando quiserem, sem qualquer problema. Então, como eu havia anunciado na aula de ontem, a aula de hoje nós iremos tratar sobre a organização da justiça, especificamente sobre a justiça estadual e a justiça da União. Para isso, como sempre, a minha aula é organizada por slide, eu vou encaminhar também para vocês os slides dessa aula de hoje, para que vocês possam acompanhar e verem como a linha de raciocínio que eu estou traçando, e vocês depois poderem utilizar esse material, inclusive para a prova e para orientar o estudo de vocês. Como vocês já sabem, o livro que eu utilizo para fazer as aulas e que tem uma linguagem muito acessível e bem fácil para vocês e para mim também, para a área do direito de TGP, é esse livro daqui do Cândido Rangel Dinamarco, do Badaró e do Carvalho Lopes, tá? Você já tem a versão antiga, mas não vai mudar muita coisa. Ele tá atualizando o livro, mas de fato o livro tem a mesma essência. Então podem estudar por ele também, que vocês vão ter sucesso. Bom, iniciando o nosso assunto, esse assunto é um assunto que a gente já tem trabalhado ele, na verdade, desde aquela primeira aula do STJ, do STF e de organização da justiça, que eu tenho demonstrado para vocês quais são os órgãos do Poder Judiciário. A gente viu que o Poder Judiciário é uno, né, mas ele é dividido, né, o exercício das suas competências, ela é dividida, segmentada em diversos órgãos. E assim a gente vai falar na aula de hoje a organização da Justiça Estadual, que é a justiça que compete aos estados, a organização, e da Justiça Federal, né, que compete à União, e ainda temos a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar e a Eleitoral. Né? Então, essa vai ser a nossa divisão, as justiças da União e a justiça estadual. Relativamente à justiça estadual, a gente vai trabalhar aqui com a concepção dos tribunais de justiça. Né? E por ser um órgão do Poder Judiciário que está mais perto da nossa realidade propriamente dita, eu acredito que todos nós já temos algum conhecimento acerca da existência do tribunal e como que funcionam os seus órgãos. Né? Especificamente no estado do Amazonas, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que é composto por 26 desembargadores. O número de membros pode alternar de Tribunal de Justiça para Tribunal de Justiça, então não tem como a gente estabelecer um número fixo para todos. Né? E a previsão da existência de justiça estadual está no artigo 93 ao artigo 100 da nossa Constituição Federal. E ainda no artigo 125, que vai disciplinar aquela possibilidade dos estados organizarem as suas justiças. Como vocês não estão comigo, eu vou ler o artigo e eu espero que vocês, quando forem assistir a aula, também leiam os artigos e marquem nos seus vademecums para facilitar depois o estudo mais aprofundado. Deixa eu só abrir aqui a Constituição. Vamos lá, artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. E aqui, o artigo 92.
92, eu falei 93, mas aqui já é a norma infraconstitucional e de garantia que a gente já viu. O artigo 92 vai dizer que são órgãos do Poder Judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais federais, os juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares e os tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, a previsão de existência da Justiça Estadual encontra consonância na própria Constituição Federal. É o artigo 92, inciso 7, que vai dizer que existe no Brasil uma justiça estadual, né, que é organizada pelos estados, até porque é onde vai ser dirimido os principais assuntos de interesse do Estado. Se é interesse do Estado, provavelmente, se não interferir em bem da União e interesse da União, essa questão será dirimida pelos tribunais de justiça. E o artigo 125 vai dizer, como a gente já viu aqui, inclusive eu já mostrei para vocês a lei de organização judiciária do Estado do Amazonas, já disponibilizei anteriormente no nosso Google Classroom, né? O artigo 125 vai dizer: os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. E aqui ele vai discriminar diversas questões que são afetas à justiça do Estado, que eu aconselho fortemente vocês a lerem. Os artigos vocês têm que ler. É lógico que a gente vai trabalhar as questões ainda nessa aula, mas eu acredito que seja fundamental que, além de vocês terem a doutrina, vocês leiam o que diz o próprio texto normativo. Quanto mais vocês lerem a lei, mais fácil vai ficar de assimilar o conteúdo e o que a doutrina quer dizer. E, eventualmente, vocês também vão poder fazer o controle. Epa, eu estou ouvindo, o professor está falando alguma coisa assim, ou no livro está escrito alguma coisa assim, mas o que está escrito lá no artigo está dizendo alguma coisa diferente. E vocês vão trabalhando em cima disso, pensando o direito, né? Pensando a atividade do direito, e vão conseguir fazer uma sindicância do que vocês entendem certo do ordenamento jurídico. Porque, como vocês sabem, né? O ordenamento jurídico ele não é uno, a interpretação dele compete a diversas pessoas que pensam diversas questões distintas. Mas bora lá. Então, a organização da justiça estadual, especificamente na nossa Constituição, vai estar no artigo 93 ao artigo 100 e o artigo 125 da Constituição Federal. Então, como lei infraconstitucional que vai afetar a justiça estadual, nós temos a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que vai afetar todas as justiças, tanto a justiça estadual quanto as justiças da União, vão ser disciplinadas pela LOMAN, uma lei complementar de nível nacional. Né? Nós temos as constituições dos estados. As constituições dos estados vão organizar as suas justiças, vão dizer quais são os órgãos que existem em âmbito estadual. No estado do Amazonas, especificamente, a Constituição falou que nós temos o Tribunal Pleno, as câmaras reunidas e as câmaras isoladas, que podem ser cíveis ou criminais. São esses os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Né? E nós temos ainda, de segundo grau. De primeiro grau, nós temos ainda os juízes do Estado. E o nosso Código de Organização Judiciária vai discriminar quais são, como a gente tem repetido aqui, quais são os juízes existentes no Estado do Amazonas. Ou seja, quando o magistrado ingressar na carreira da magistratura estadual, qual lugar que ele pode ocupar, né? Como juiz substituto, que a gente viu que o juiz ingressa na carreira por concurso público, ingressa na carreira na condição de juiz substituto e depois de 2 anos de efetivo exercício da atividade laboral, ele vai adquirir a vitaliciedade, né? Que é a garantia que é inerente à condição de magistrado, que significa que ele não perderá o cargo salvo por decisão judicial transitada em julgado, como a gente tem visto nesse período. Então, como a gente já mencionou na aula, os estados eles possuem uma divisão, né? Os municípios geralmente são divididos por comarcas. Comarcas são partes do território do estado
onde a jurisdição é compartilhada entre diversos órgãos, entre diversos juízes, por exemplo, e cada um deles, pelo princípio da territorialidade, que a gente já viu, vão ficar atrelados a determinado espaço territorial. Então, o juiz que exerce a competência lá em Iranduba, ele não pode decidir uma causa que tenha referência sobre imóvel, por exemplo, em Manaus. Ele tem uma competência atrelada à própria zona territorial, o limite territorial da sua comarca. E apesar dele ser juiz e poder exercer essa função em qualquer lugar do estado do Amazonas, no momento que ele foi designado, o ato que o designou estipulou que ele ficaria responsável, que ele teria competência, que ele teria jurisdição, exerceria jurisdição em determinada parte do território. E essa determinada parte do território é o que nós chamamos de comarcas, né? Então vai ser a identificação do foro do juiz, né? E em cada comarca pode existir uma ou mais varas, né? Se foi, como eu lembro que eu mencionei para vocês, se existir numa comarca uma demanda muito grande, um volume muito grande de processo, que exige uma atividade do Poder Judiciário mais segmentada, ou mais de um órgão do Poder Judiciário na comarca, mais de um juiz, provavelmente serão criados outros órgãos além de uma vara. Se nós estivermos em um município pequeno, que não exige, não tem uma quantidade de processo necessária para ter mais de um órgão do Poder Judiciário, nós teremos varas únicas. Essa vara única, o juiz que nela estiver exercendo a competência, ele vai poder exercer a competência sobre todas as matérias, porque é uma vara única. Ele fica responsável por qualquer questão que for ocorrer no município, na comarca, ele vai ser responsável, ele vai poder exercer a sua jurisdição. Porém, se nesse município tiver volume muito grande de processo e for criado mais de um órgão do Poder Judiciário, geralmente será segmentado inicialmente em juízo civil e em juízo criminal. Primeira vara civil, primeira vara criminal, por exemplo. E cada juiz ficará com a competência dentro da sua área, né? Um juiz ficará com competência para as questões eminentemente cíveis, outro para questões eminentemente penais. Mas não, Fábio, eu estou com um município grande que ele possui grande volume de processos para varas cíveis e grande volume de processos para varas criminais. Como que o tribunal pode fazer? Eu posso criar 2 varas cíveis ou 2 varas criminais ou qualquer outra questão que o Estado, né, através da Assembleia Legislativa, por iniciativa do Tribunal de Justiça, entender ser necessário. Ou seja, se o Tribunal de Justiça entender que precisa reorganizar a sua justiça, ele vai aprovar uma resolução no âmbito do Tribunal Pleno e depois encaminhar essa resolução para a Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa ele vai iniciar um processo legislativo para alteração da Constituição, se for o caso, ou da Lei de Organização Judiciária Estadual. E assim você vai poder criar ou diminuir a quantidade de órgãos existentes. E é importante a gente falar de entrância, já que a gente está falando da possibilidade do magistrado ingressar na comarca lá no interior, e como a gente sabe, quando ele ingressa na carreira jurídica da magistratura estadual, ele começa no interior, vem para a capital, e depois da capital ele pode virar desembargador. Não é uma certeza, não é todos os juízes que vão virar desembargador, muitos vão ser aposentados pela idade, né, por idade de serviço, antes de conseguirem chegar ao desembargo. Mas se a gente está falando desses 3 níveis, eu entro no interior, vou para a capital e depois eu subo para o 2º grau, nós estamos falando de entrância. Não confundam entrância com instância. São palavras distintas. Embora sonoramente elas possam ter algo ali de parecido, são palavras que não guardam semelhança entre si. Quando a gente fala de entrância, a gente está falando do nível de carreira do juiz. Se ele é um juiz da carreira inicial, intermediária ou final. E Fábio, qual vai ser determinado nível? Como que vai ser um juiz de carreira inicial, um juiz de intermediária ou um juiz de final da carreira?
sei se vocês ouviram o relâmpago que deu aqui. Juízes de inicial, você é o juiz lá de primeira entrância, como a gente chama. O juiz que entrou na carreira está lá no interior. Ele não foi promovido para a capital ainda. Ele está lá no mesmo lugar que ele foi empossado enquanto juiz, como quando ele era juiz substituto, ou ainda em outro município que não na principal, na comarca principal da divisão do Estado. Então, inicial é o juiz que não está na capital. Intermediária, no nosso caso, vai ser o juiz que está na capital. O juiz que já foi promovido do interior para a capital. E a entrância final é o magistrado que foi promovido ao desembargo. Ele já chegou ao nível máximo que ele pode chegar dentro da justiça estadual. Ele é desembargador ou desembargadora. E aí ele já está no fim da carreira. É lógico, ele pode ainda ascender para outras espécies de jurisdição, né? Ele pode ir para o STJ, pode ir para o STF, mas via de regra, dentro da justiça estadual, ele chegou ao nível máximo que ele podia chegar. E assim, portanto, ele está no nível final da sua carreira, na entrância final, que a gente chama. Instância, por sua vez, na justiça estadual, nós estamos querendo se referir ao nível de exercício da jurisdição. Não é o nível da carreira do magistrado, é o nível do exercício da jurisdição. Se eu estou falando de juiz ou exercício de primeira instância, eu estou falando de magistrado que está em nível de carreira inicial ou intermediária, ou seja, de primeiro grau de jurisdição. O processo não está em grau colegiado, ele está no início ali. É lógico que a gente pode falar de primeira instância para processo originário no tribunal. Então, nem sempre a gente pode utilizar esse critério de entrância para definir o nível do exercício da jurisdição. Via de regra, se foi o primeiro momento de conhecimento do processo, se eu estou falando de competência originária, seja de juiz ou de tribunal, eu estou falando de primeira instância. E se eu estou falando de fase recursal de processo, o processo está sendo reanalisado ou determinada questão está sendo reanalisada de dentro do processo, aí nós estamos falando de segunda instância. Bom, o acesso à carreira da magistratura, como a gente já viu aqui, a gente já viu as formas de acesso à carreira da magistratura existentes no direito brasileiro, mas especificamente em relação à justiça estadual, o ingresso é por concurso de provas e títulos dos juízes. Na carreira da magistratura, você ingressa por concurso de títulos e provas, né? Provas e títulos. Porém, existe também a possibilidade de você já entrar na justiça estadual em segunda entrância, né? Por meio do que se convencionou chamar de quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? É o acesso aos tribunais, aos órgãos colegiados, que tem previsão constitucional e que permite que advogados e membros do Ministério Público, que não são magistrados, não ingressaram na carreira da magistratura por meio de concurso público, eles ingressem na carreira por nomeação do governador do estado após lista tríplice encaminhada pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai receber a lista sêxtupla, seja da OAB ou do Ministério Público. Os membros do tribunal, os desembargadores, vão selecionar, peneirar nessa lista sêxtupla a lista tríplice, 3 nomes. De 6 nomes eles vão escolher 3, e desses 3 eles vão encaminhar ao governador, e o governador irá escolher qual desses advogados ou membros do Ministério Público ingressarão no Tribunal de Justiça na condição já de magistrados. E quando eles ingressarem, eles já ingressam automaticamente com as garantias da magistratura e vitaliciados. Eles não aguardam mais 2 anos para serem vitaliciados iguais os juízes de carreira. Eles já ingressam com o benefício, com a garantia do vitaliciamento. Beleza? Então, a gente fechou agora a Justiça do Estado e vamos para a Justiça da União.
O caminho da Justiça da União é um pouco mais longo, porque nós temos, além da Justiça Federal, propriamente dita, nós temos a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Então nós teremos que analisar um pouco de cada uma dessas, mas desde já, eu estou voltando a falar que eu passei o slide para vocês, indiquei nos slides os artigos relativos a cada uma das questões, das disciplinas, e eu aconselho fortemente que vocês leiam esses artigos e qualquer coisa vocês tirem dúvidas comigo depois, podendo ser pelo Classroom ou ainda pessoalmente. Desculpa, na próxima aula, né? Presencialmente a gente não tem, por enquanto, vamos ver se a gente consegue voltar com as aulas presenciais para o próximo mês. Bom, então a gente já identificou quais são as justiças que compõem a Justiça da União. A Justiça da União, então, é composta pela Justiça Federal, pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Eleitoral e pela Justiça Militar. A previsão dessas justiças encontra, como a gente viu, no artigo 92 da Constituição Federal, né, que vai discriminar quais são os órgãos do Poder Judiciário. A norma infraconstitucional que afeta a Justiça da União vai ser também a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, e o Estatuto da Magistratura. Esse Estatuto da Magistratura, embora possua previsão de existência constitucional, até hoje ele não foi criado. Então, não existe esse Estatuto da Magistratura, correto? E vamos lá. O primeiro deles que a gente viu é a Justiça Federal. A gente já abordou também as questões relativas à Justiça Federal. Eu já falei para vocês como é que é dividida as seções, as subseções, quantas regiões que possuem, quais os tribunais regionais federais que possuem. Então esse assunto já está bem adiantado. Mas, só para a gente não falar que não falou dele, né? A norma constitucional que vai falar sobre a Justiça Federal é justamente o artigo 106 da Constituição Federal, que eu vou ler com vocês. São órgãos da Justiça Federal. E ele fala os tribunais regionais federais e, inciso 2, os juízes federais. Então, esses dois órgãos são órgãos da Justiça Federal, né? E eles se dividem pelo país inteiro, como a gente já viu. Lei infraconstitucional que vai ser afeta a Justiça Federal, também a LOMAN, né, que a gente vai afetar, como eu já disse inicialmente, todas as carreiras da magistratura, mas também temos a Lei Ordinária 5.010 de 66, uma lei que foi produzida no período da ditadura militar, foi recepcionada pela Constituição de 88 e permanece em vigência até hoje. Sofreu algumas modificações também por leis ordinárias, pela Lei 7.631 e pela Lei 7.727 de 89, mas ela continua ainda vigente. E ela vai nos dizer que a Justiça Federal de primeira instância, ou seja, aquela primeiro grau que a gente costuma falar, dos estados, Distrito Federal, dos territórios, compete aos juízes federais e juízes federais substitutos, com a colaboração dos órgãos auxiliares instituídos pela lei nessa forma. E ele vai dividir os territórios do Brasil nas regiões judiciárias. Região Centro-Oeste, que fica Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e território de Rondônia. Ele vai dividir o norte em Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, território do Amapá e território de Roraima. Esses territórios, né, com a Constituição de 88, foram elevados à categoria de Estado. Então, quando a gente lê território do Amapá e território de Roraima, a gente já tem que interpretar isso daqui como Estado de Roraima, né? Porque essa lei foi uma lei produzida anteriormente à Constituição de 88 e naquela época os estados eram territórios da União Federal, né? Nós temos o Nordeste, que é Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, território de Fernando de Noronha, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Leste, que nós temos Bahia, Espírito Santo, Guanabara e Rio de Janeiro, é a mesma coisa, que não existe mais, Guanabara. Quinta região Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
né? Cada um dos estados e territórios, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária, tendo por sede a respectiva capital. E cada uma dessas sedes possui subseções, como a gente viu, e vai ser dividida em várias também, da Justiça Federal. Então são órgãos, os tribunais regionais federais e os juízes federais. Lembrem daquela questão que eu falei para vocês da de 5.017 do Supremo Tribunal Federal. Vou abrir, inclusive, ela aqui com vocês, para falar sobre a criação de novos TRFs, né? Foi proposta uma emenda à Constituição, a emenda à Constituição 73 de 2013, que propunha a criação da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª região da Justiça Federal. Só que essa proposta ela foi criada por iniciativa parlamentar, quando, na verdade, para falar sobre o Poder Judiciário, necessitaria de autorização de iniciativa por causa da competência privativa do Supremo Tribunal Federal, conforme artigo 96, inciso 2, C e D da Constituição Federal. Então, por não ter sido o Supremo Tribunal Federal que iniciou essa proposta de emenda à Constituição, não poderia ter sido criada e até agora, por enquanto, está suspenso. Pode ser que, eventualmente, o Supremo volte atrás, revogue essa liminar e entenda pela constitucionalidade. Ou não. Pode ser que o Supremo entenda que, de fato, como de fato é, a lei é inconstitucional e deve ser suprimida do ordenamento jurídico. Lá do outro, também compõe a Justiça da União a Justiça Militar, né? A Justiça Militar é um órgão que possui competência eminentemente penal, ele só decide questões penais, possui previsão no artigo 122 da Constituição Federal, que tem a seguinte disposição. Vou abrir aqui com vocês. São órgãos da Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar e os tribunais e juízes militares instituídos por lei, né? O Superior Tribunal Militar ele é composto por 15 ministros vitalícios nomeados pelo Presidente da República, sendo que 10 deles vão ser ministros nomeados por uma das 3 forças armadas, ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutica. Eles têm que ser oficiais generais da Marinha, oficiais generais do Exército, 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército e 3 oficiais generais da Aeronáutica, todos na ativa e que estejam no posto mais elevado da carreira. E 5 dos demais, eram 10 militares, os outros 5 vão ser nomeados entre os civis. Os ministros civis, eles têm uma classificação, não é qualquer civil que pode ser nomeado para o TSM. Podem ser nomeados para o cargo de ministro do TSM os que são brasileiros, escolhidos pelo presidente da República também, maiores de 35 anos, sendo que 3 deles serão advogados com notório saber jurídico e com mais de 10 anos de atividade profissional, cumprindo aquela questão do 5º Constitucional, e 2 por escolha paritária entre os juízes auditores e os membros do Ministério Público da Justiça Militar. O que é, Fábio, escolha paritária? É o mesmo número. Eu não posso escolher um número a mais do que outro. Então eu tenho que sempre preservar uma escolha de membro do Ministério Público e outra de juiz auditor, sempre mantendo a composição do tribunal paritária, para que um não tenha mais representatividade do que o outro. A gente já viu os órgãos, então, e a composição, né? Então a gente fechou aqui e a gente ainda tem que falar da norma que organiza a Justiça Militar da União, que é a Lei Ordinária 8.457. Deixa eu abrir aqui a lei também, que eu não estava com ela aberta. Essa lei foi uma lei que foi editada em 92.
ela vai dizer que são órgãos da Justiça Militar. A Constituição prevê 2, mas fala os criados por lei. Então vem a lei e cria os órgãos. Ela vai falar Superior Tribunal Militar, Corregedoria da Justiça Militar, o Juiz Corregedor Auxiliar, os Conselhos da Justiça, os Juízes Federais da Justiça Militar e os Juízes Federais da Justiça Militar. E no artigo 2º, ela vai discriminar quais são as 12 circunscrições judiciárias militares, que vai albergar mais de um estado. Então, vocês têm que dar uma olhada lá. Isso daqui, provavelmente, aqueles que já se alistaram, já têm conhecimento de qual é a região que você se alistou. A gente, aqui no Amazonas, está na 12ª região, circunscrição, desculpa. E os outros territórios, aqui envolve Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, e as outras envolvem outros estados. Então, eu também indico que vocês leiam. Embora não seja muito necessário, eu não vou cobrar isso em avaliação, mas para vocês saberem como é que funciona, eu indico que vocês leiam essas disposições. A Justiça Eleitoral também é um órgão da Justiça da União, é uma justiça que está mais próxima da gente. Né? Da Justiça da União, eu acredito que a Justiça Eleitoral, Trabalhista e a Justiça Federal, Eleitoral e a Trabalhista são as que estão mais próximas. A Justiça Militar está um pouco longe, até porque ela tem uma competência muito específica. Né? A Justiça Eleitoral ela tem uma competência eminentemente eleitoral e eleitoral penal. É lógico que quando a gente fala de competência eleitoral, a gente também está tratando de algumas questões constitucionais, porque a nossa Constituição trabalha bastante essa questão de representatividade e de eleição no nosso país. Ela fixa as premissas, as principais premissas sobre a questão das eleições. A sua previsão constitucional da Justiça Eleitoral, ela está no artigo 118 ao artigo 121 da nossa Constituição. Vamos lá ler o que diz o artigo 118. São órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas comerciais. Todos esses são os órgãos da Justiça Eleitoral. E no artigo 119 ele vai falar qual é a composição dos tribunais do Tribunal Superior Eleitoral, cuja escolha ela se dá mediante voto secreto. É uma das únicas, não é a única, mas é uma das únicas hipóteses em que a nossa Constituição ainda permite a realização de voto secreto. É uma garantia dos próprios membros que vão votar para que não sofram pressões políticas pela escolha de determinados candidatos. Então, ela vai dizer, o artigo 119, que dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, 3 serão escolhidos entre ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 entre ministros do STJ e 2 por nomeação do presidente da República entre juízes... 2 escolhidos pelo presidente da República entre advogados com notável saber jurídico escolhidos e indicados pelo Tribunal de Justiça. Desculpa, eu estou falando do TRE, eu já passei aqui para o TRE. O TSE vai ser composto, vamos recapitular para ficar bem frisado isso. 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ, 1 ministro de TRF e, por fim, por nomeação de presidente da... Gente, eu estou confundindo tudo aqui. Vou falar de novo. 3 ministros do Supremo, 2 do STJ e, por nomeação do presidente, 2 juízes entre advogados indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Pronto, fechou. O TSE é composto por 3 do STF, 2 do STJ e por 2 advogados que possuam notável saber jurídico indicados pelo STF. Os membros do Supremo Tribunal Federal ocuparão a função de presidente e vice-presidente da Corte. E um dos membros do STJ será o corregedor. Nos tribunais regionais eleitorais dos estados e do Distrito Federal, será composto
por eleição de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, que serão, respectivamente, o presidente, vice-presidente e corregedor. O vice-presidente acumula a função de corregedor nos TREs, de 2 juízes de direito, também indicados pelo Tribunal de Justiça mediante eleição, de 2 juízes, de um juiz do TRF, na capital do estado do Distrito Federal, e se não tiver juiz do TRF, que é o que a gente chama impropriamente de desembargador federal, né? Se não tiver na capital do estado um TRF, como é o caso aqui do Amazonas, que a gente não tem TRF aqui, o TRF que engloba o Amazonas, ele fica em Brasília, a gente vai ter um juiz federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal respectivo, ou seja, pelo Tribunal Regional Federal que ele faz parte. E por nomeação do presidente da República, a gente tem 2 juízes da classe dos advogados, que possuam notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados também pelo Tribunal de Justiça em votação secreta. E a gente ainda tem, como órgão nos TREs, a gente ainda tem vinculado a ele os juízes estaduais, os juízes eleitorais, que nada mais são do que os juízes de direito vitalício. São os juízes estaduais que exercem a função no TRE. Como vocês podem perceber, a Justiça Eleitoral ela não tem um quadro formado de membros efetivos da Justiça Eleitoral. Ela tem servidores, mas todos os magistrados da Justiça Eleitoral são magistrados de outras áreas ou ainda advogados. Então ela não tem um quadro próprio de juízes, um quadro fixo de juízes igual ocorre na Justiça Trabalhista, na Justiça Estadual ou na Justiça Militar. E por fim, finalizando em Justiça do Trabalho, como último órgão de Justiça da União, a gente sabe que ela possui previsão legal no artigo 111 da Constituição Federal, que vai dizer que são órgãos da Justiça do Trabalho o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Existia anteriormente a emenda 24, as juntas de conciliação e julgamento, que eram formadas inclusive por civis. E esses órgãos foram excluídos do nosso ordenamento jurídico. As juntas eleitorais, elas não possuem competência criminal. Somente os demais órgãos possuem competência criminal. O TSE, desculpa, gente, eu confundi aqui. Não, é isso mesmo, exatamente isso. Eu só confundi aqui na nossa apostila. Tá. A composição, eu vou corrigir a apostila antes de encaminhar para vocês, então para vocês não vai aparecer nenhum erro. A composição do TST é formada por 27 ministros. 27. Um quinto deles vão ser membros da advocacia e membros do Ministério Público do Trabalho, MPT. Tá? Também é aquela questão do quinto constitucional. E o restante dos seus membros serão os desembargadores federais, né? os juízes dos TRTs, que ascenderão na carreira até a Justiça do Trabalho, até o TST. O TST é composto ainda, como a gente já viu isso, gente, por 5 ministros, né? Por 5 turmas, e cada turma com 5 ministros. Sendo que as sessões, eles dividem por sessão especializada de direito de dissídio coletivo e de direito individual. Os TRTs, eles não possuem uma quantidade fixa de membros. Eles variam conforme as regiões. Então, a gente não tem como fixar, a princípio, igual como ocorre na Justiça Estadual, o número de membros da Justiça Trabalhista a nível dos TRTs. E as varas federais, por sua vez, são compostas por juízes singulares, né? Que são os juízes que vão decidir monocraticamente as questões que lhe forem submetidas. Eu aconselho ainda que vocês leiam a Constituição no que pertina a essa competência. O artigo 111A e o artigo 112, 113. É também importante para o conhecimento da nossa matéria. Fora isso, como sempre, eu vou indicar para vocês lerem as questões que estão
no nosso livro de TGP, que eu já indiquei, e eu vou formular, não vou deixar aqui ainda hoje, mas vou formular para vocês algumas questões, múltiplas escolhas, a cada fim de cada matéria, para fixar conteúdo e para ajudar também na questão da nossa prova. E a gente vai definindo quais trabalhos que a gente irá passar valendo nota. As questões vocês fazem se tiverem interesse, mas eu aconselho a vocês fazerem. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Eu vou ficar à disposição de vocês. Eu peço desculpa novamente por não poder estar com essa aula em tempo real, igual a nossa última aula, mas a partir da próxima aula vai estar tudo normal, tudo normalizado e a gente vai poder ter uma maior interação durante as nossas atividades, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos, se cuidem e estou à disposição de vocês. Um abraço.